E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco, né, a respeito de uma conversa minha, né, com um protestante nos comentários. Há alguns dias já, né, a gente vem debatendo nos comentários até ele não ter nenhuma saída mais e cometer, né, uma tremenda heresia. Eu vou mostrar, eu vou falar sobre isso, né, e vou mostrar o comentário dele. Não vou identificar, né, não é questão pessoal, né? A pessoa pessoalmente pode ser uma ótima pessoa, a gente pode ser grandes amigos, né? Se você, irmão, estiver vendo esse vídeo, não é nada pessoal, né? A gente pode ser grandes amigos, pode conversar à vontade, mas a doutrina protestante, né, o erro da doutrina protestante, eu não posso deixar passar, né? A doutrina errada que é do protestantismo, eu não posso deixar passar. Se vir aqui nos comentários, né, conversar numa boa, a gente vai conversando. Mas na hora que cometer um erro grave de heresia, sem nenhuma saída, a ponto de negar o que esse irmão protestante negou, aí a gente precisa mostrar aqui, né? Não vou identificar a pessoa, é lógico, não vou identificar, vou mostrar só o comentário dessa pessoa. A gente vem debatendo há alguns dias, né? Alguns dias ele manda comentário, eu mando comentário, mando passagem bíblica. Eu mandei, né, uma passagem bíblica lá de 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao versículo 33, mostrando aquela grande heresia que o rei, né, Jeroboão fez. O rei Jeroboão construiu, né, 2 santuários para impedir o povo de ir à casa de Deus. Confira lá essa leitura em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao final, né, ao 33, e essa história vai até o capítulo 13, entra no capítulo 14, mostrando toda a condenação, né, que Deus condenou essa atitude do rei Jeroboão, dessa rebeldia religiosa que ele fez, para mostrar que o homem não pode fundar o seu templo, fundar o seu santuário, porque só quem pode fundar uma igreja, só quem pode fundar, né, um santuário é Deus, quem é Deus de verdade, né? O resto é falsidade, né? O resto é falsidade. Então o rei Jeroboão montou, né, esses 2 santuários para desviar o povo da casa de Deus. Confira lá, 1 Reis, capítulo 12, né, o versículo 27, o rei, né, Jeroboão vai mostrar claramente que ele tem consciência de que a casa do Senhor é em Jerusalém. E esse irmão, né, protestante, colocou nos comentários que o erro de Jeroboão foi não ter consultado, né, Deus. Veja, para ele, né, para esse irmão protestante, o erro de Jeroboão foi não ter consultado Deus. Quer dizer que, olha só o tamanho da mentira, né? Que no versículo 27 do capítulo 12 de 1 Reis, né, o rei fala com toda clareza, ele tem toda a consciência de que a casa de Deus é em Jerusalém. E ele faz esses 2 bezerros de ouro, faz esses 2, né, santuários, e com a intenção clara do povo não ir à casa de Deus. Então o irmão colocou no comentário que o rei Jeroboão, o erro dele foi não consultar a Deus. Veja só que tremenda distorção, né? O tamanho dessa distorção. Não, o erro foi não ter consultado a Deus. Ele tinha consciência de que a casa de Deus era em Jerusalém. De onde vem a minha pergunta, né? Será se esses fundadores, né, dessas milhares de denominações espalhadas pelo mundo, cada um desses fundadores consultou a Deus? E que Deus era esse? Que Espírito Santo é esse que não tem ordem? Que cada um faz o que quer? Que mentalidade é essa protestante? Né? Quer dizer que o erro de Jeroboão foi não ter consultado a Deus. Meu irmão, Jeroboão tinha consciência de que a casa de Deus era em Jerusalém. Ele fez, né, com consciência. O texto mostra isso claramente. Ele fez com consciência para desviar o povo. Fez até uma festa, né? Constituiu sacerdotes por conta própria. E Deus condenou essa atitude do rei, né? Quando esse irmão, né, disse que Jeroboão não consultou a Deus, de onde fica essa pergunta, né? Esses fundadores de seitas, de denominações, milhares e milhares espalhadas pelo mundo, cada um consultou a Deus? Lógico que não, a gente tem certeza absoluta que não consultaram a Deus, né? Porque quem consulta a Deus não tem mais necessidade de fundar uma igreja. Jesus Cristo já fundou a igreja dele. Então, quando o irmão se viu
numa rua sem saída, aí ele soltou outra pérola de arrepiar, né? Ele soltou outra pérola de arrepiar, né? Quando ele viu que não tem saída, que não tem fundamento, alguém fundar a própria denominação, simplesmente ele disse, olha, o Velho Testamento são pessoas de Deus agindo por conta própria. Olha só, olha aí o comentário aí que eu vou mostrar, olha aí o comentário na tela, né? O Velho Testamento são pessoas de Deus agindo por conta própria. De onde vem a nossa pergunta? Pessoas de Deus agem por conta própria? Né? Pessoas de Deus agem por conta própria? Quer dizer que olha só a loucura do protestantismo. Quando ele se vê sem saída, que não tem mais argumento, que não tem mais o que dizer, está muito claro que eles entraram numa barca furada, simplesmente ele condena as Sagradas Escrituras. Né? O Velho Testamento são pessoas de Deus agindo por conta própria. Ou seja, pessoas de Deus agem por conta própria. Isso lembra muito bem, né? Isso lembra muito bem o pai do protestantismo, Lutero. Lutero também, meu irmão, se você não sabe, se você não estudou a história de Lutero, quando ele estava debatendo também com outras pessoas sobre as Sagradas Escrituras, quando ele não tinha argumento, ele dizia, as Sagradas Escrituras é um livro cheio de heresia, de contradição. Olha só, o pai do protestantismo, Lutero, dizia que as Sagradas Escrituras era um livro cheio de heresia, né? Cheio de contradição, quando ele não tinha mais saída. Agora, dá para confiar nessas pessoas? Quer dizer que o irmão disse que o Velho Testamento são pessoas de Deus agindo por conta própria. E São Pedro, né, em sua segunda carta, capítulo 1, o versículo 21, São Pedro vai dizer que jamais uma profecia foi por vontade humana. Que, né, homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ou seja, a profecia jamais foi vontade humana. Foram homens, né, impelidos pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus. Eu até perguntei para o irmão, e agora? A sua palavra ou a de São Pedro? Outra vez, teve um irmão protestante que, quando eu citei São Paulo, falando aos Coríntios, ele disse, não, mas Paulo falou aos Coríntios. Ou seja, como se não tem nada a ver para nós, né? Não tem nada a ver para nós. Então quer dizer que Jesus Cristo falou naquele tempo, Pedro falou naquele tempo, então não tem nada a ver com a gente. Então é isso que é o protestantismo, né? Deixa eles falarem que eles caem no seu próprio, né, que eles tropeçam em sua própria armadilha, porque não tem fundamento, não tem raiz, né? Quer dizer que esse cidadão, né, esse irmão, simplesmente disse isso, que o Antigo Testamento é os homens agindo por conta própria, ou seja, jogou tudo por terra, inclusive Jesus Cristo, inclusive, né, o Novo Testamento inteiro, porque o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, é o quê? É as profecias, né, do Messias. Homens por conta própria teria a precisão, né, que tiveram de profetizar o Messias com tanta, né, exatidão. Hein, irmão protestante, né? Quer dizer que homens por conta própria, homem agindo por conta própria, teria a capacidade de profetizar Jesus Cristo com tanta precisão, né? Profetizar Jesus Cristo, né, e sua igreja com tanta precisão. Então, negar, né, o Espírito Santo como autor das Sagradas Escrituras é jogar tudo por terra, né? É uma tremenda heresia. Então, esse irmão, se vendo sem saída, cometeu essa grande heresia de negar as Escrituras, né? As Escrituras, o Antigo Testamento, o Velho Testamento é obra dos homens de Deus agindo por conta própria. Homens de Deus, meu irmão, não agem por conta própria. Eles agem impelidos pelo Espírito Santo, como disse São Pedro em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, né? Por isso que São Pedro também disse que as Sagradas Escrituras não pode ser de interpretação particular. Por isso que as Sagradas Escrituras fala que os espíritos vacilantes deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição, né? Quer dizer que isso é o protestantismo, quando se vê, né, numa rua sem saída, simplesmente nega as Escrituras, como Lutero fazia. Então é isso aí, meus irmãos, é isso que eu quis dizer nesse vídeo, mostrar para vocês nesse vídeo, né? Desmascarando, né, o protestantismo. Porque se Lutero também negava as Escrituras quando não tinha mais argumento, esse irmão também negou as Escrituras
Por falta de argumento. Porque negar o Velho Testamento nega todas as Escrituras. Porque a gente sabe que do Velho Testamento tem as profecias do Messias com exatidão. E jamais, né, jamais aquilo foi feito por vontade humana, como diz, né, o primeiro Papa, como disse São Pedro. Então, meus irmãos protestantes, com todo respeito, né, ó, não existe argumento, né, não existe desculpa para uma heresia dessa. Não tem argumento, não tem cabimento. Vocês pegaram em todas as Sagradas Escrituras e deformaram, jogaram tudo por terra, sem nenhuma ordem, construíram cada um a sua própria igreja, e como não tem, né, fundamento, vocês acabam negando todas as Escrituras. Nega tudo. Por quê? Né? Porque falta temor a Deus. As Sagradas Escrituras é um livro que contém uma mensagem religiosa. Mas um espírito vacilante não consegue tirar essa mensagem religiosa. E acaba fundando as suas próprias seitas. E quando é indagado, quando não consegue provar o seu fundamento, acha melhor negar as Escrituras. Repetindo mais uma vez, né? Esse ato meu aqui de colocar, né, esse comentário para divulgar essa informação, ela é importante por quê? Para mostrar que quando esses irmãos são indagados sobre fundar a própria igreja, eles não têm fundamento. Então eles acabam negando nosso Senhor Jesus Cristo claramente. Com muita clareza ele acaba negando nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo isso aí é tudo obra do homem, ou seja, ele não acredita em Deus, nega, né, a assistência do Espírito Santo à igreja. Se alguém nega a assistência do Espírito Santo, né, na guia do Antigo Testamento, nega também a mesma coisa faz com a igreja, nega, né, a assistência do Espírito Santo à igreja. E eu falei para eles assim, olha, quem age, né, por conta própria é o protestantismo. Cada um sai de sua casa, funda a sua igreja do jeito que quer, se autodenomina bispo. Uma tremenda desordem. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilhe se for possível, né, com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.